a banca ESAF, né, mas precisamente em relação ao concurso que vocês vão fazer, e para isso eu fiz um levantamento das questões mais comuns, né, que eles gostam de cobrar, que a ESAF gosta de cobrar em língua portuguesa. Então eles gostam desses tipos de questões assim, de ordenar parágrafos, de reescrever trechos de textos em que você tem que procurar alternativa em que não há nenhum erro, né? Normalmente é a que não há nenhum erro. Você tem que também avaliar o uso de conectivos, isso também às vezes acontece aqui na ordenação de parágrafos, né? Você tem que conhecer os conectivos para poder saber, por exemplo, qual é o primeiro parágrafo, enfim, qual é o segundo, se está concatenando corretamente as ideias, né? Por isso que eles pedem sempre que você faça uma avaliação coesiva, né? E se o texto está coeso, se ele está coerente. E também as questões de interpretação. E eu lembro que eu falei com vocês, né, sobre a inferência. A banca ESAF gosta de usar a palavra, né, inferir, né, é possível inferir a partir da leitura do texto que, 2 pontos, e aí você tem as alternativas, né. Isso é muito interessante porque isso significa que a resposta tem que estar no texto, tá? Você pode voltar lá no texto que você vai achar um trecho que vai responder a questão, tá? Eu lembro até que eu usei o exemplo do meu filho, né? Se eu chego e falo para você, meu filho mais novo tá brincando, isso significa que eu tenho mais um filho, que eu tenho um filho mais velho. Então você pode inferir que eu tenho mais de um filho. É uma afirmação que você pode fazer a partir de uma informação que eu te dei. Então, a partir das informações que o texto disponibiliza para você, você pode inferir informações, tá? E aí eu trouxe para vocês a questão número 5 da FUNAI, né? A gente trabalhou essencialmente com a prova da FUNAI de 2016, porque é a mais recente, em que você tem que encaixar lá o conector na lacuna, né? O conector correto lá na lacuna, tá? E eu também falei para vocês que nesse tipo de questão é interessante você simplificar a frase, né? Você não trabalhar com ela enorme do jeito que ela tá, né? Então você vai encaixar lá o conectivo e vai usar só as informações principais, né? As principais investidas contra a identidade dos índios surge na forma de projeto de hidrelétrica. Os xinguanos mantêm a intensa mobilização política para defender seus direitos, tá? Então você vai ver lá, com quanto as principais investidas, por quanto, como, embora ou por mais que. Para mim, a solução mais fácil é sempre saber o significado de cada conectivo, tá? E isso você vai descobrir olhando no dicionário. Você pode consultar o dicionário Aurélio, você pode consultar o dicionário Priberan, que eu falei ontem, que é um dicionário online, muito bom, tá? E só a título de curiosidade aqui, lembrando já que a gente está falando de dicionário, tem um dicionário da Academia Brasileira de Letras que se chama VOLP, tá? VOLP. É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Na realidade, ele não é um dicionário, na realidade, ele é só para você consultar a ortografia das palavras, tá? Ele não dá o significado, mas ele dá a ortografia, só para frisar aqui para vocês, que às vezes vocês querem consultar uma palavra, como se escreve determinada palavra, se ela já foi registrada pela língua portuguesa, e eu acho que o meio mais seguro de se fazer isso é por meio da Academia Brasileira de Letras, tá? Então, nesse caso aqui, você vai consultar no dicionário, ou você já sabe o significado, enfim, você vai anotando do lado lá na sua prova, vai colocando o significado de cada uma, né? Você vai simplificando aquele significado. Com quanto significa embora, por quanto significa uma vez que, como significa visto que, ou como nem precisa, você pode deixar como só, né, que é até mais fácil. Embora, é embora, né, ou significa com quanto, eu botei aqui só para poder a gente fazer aqui a ponte, né. E por mais que significa embora. Então eu já consigo eliminar aqui 3 alternativas, não é isso? Né? A letra A letra C e a letra D, né? Não, A, D e E, perdão. Né? Porque as 3 significam embora. Então você ficou entre o porquanto e o como. E aí você vai voltar lá na questão e vai ver qual é o que se encaixa melhor. Você pode ver em termos sintáticos, né? Qual é né, se a exigência é por uma conjunção subordinativa ou por uma conjunção coordenativa. A conjunção subordinativa vai introduzir uma oração subordinada e a conjunção coordenativa vai introduzir uma oração coordenada.
ou se você prefere ver pela semântica, né? E aí você vai encaixar o significado. Uma vez que investidas contra a identidade dos índios surge na forma de projetos de hidrelétrica, os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos, ou se é como as principais investidas contra a identidade dos índios surge na forma de projeto de hidrelétrica, os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos. Aí você vai perceber que como se encaixa mais perfeitamente, ok? E aí a gente também fez a questão 4 dessa prova da FUNAI, né, em que pede para ordenar os parágrafos, né? E você tem sempre que apresentar, né, como resultado um texto coeso e coerente. Por isso que eu falei que aqui a conjunção também é importante, tá? Como que você vai resolver esse tipo de questão? Você vai ler a primeira frase ou o primeiro trecho da primeira frase de cada parágrafo que ele apresenta lá, para você já ir eliminando aquele que não pode ser o primeiro parágrafo de maneira nenhuma, tá? E aí você vai lendo. Com esse objetivo, uma equipe do ISA, bom, esse objetivo está se referindo a algo que já foi dito antes, então esse parágrafo não pode ser o primeiro, certo? Meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia. Beleza, esse daqui tá legal. Seguinte, o coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental informa que o eixo principal de atuação desse instituto também tá legal. De 2007 até hoje já foram vendidas 150 toneladas dessas sementes. Dessas sementes está se referindo a algo que foi dito anteriormente, então não serve. Como resultado dessa assessoria e da atitude afirmativa dos xinguanos, estes passaram a comercializar Parará, mas ele tem dessa assessoria, então também já está se referindo a algo que foi dito antes. Não serve como primeiro parágrafo. Então, de uma primeira leitura, eu já eliminei 3 e fiquei com 2 opções. Meio século e o coordenador adjunto. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou... eu já eliminei, né? Fiquei só com esses 2. E aí eu vou analisar lá a minha questão. Como é que tá? Como estão os itens? Como é que eles estão apresentados, né? Eu vi que aquele primeiro... O que eu descobri que é o primeiro parágrafo, ele aparece aqui na segunda opção, aqui, a segunda lacuna. Né? Eu vou preencher essa lacuna aqui com o número 1. Então, lá na minha questão, o número 1 tem que aparecer na primeira lacuna. E olha só que beleza, olha como a ISAF não é tão difícil quanto parece. Tá aqui, só tem uma opção, o primeiro parágrafo aparecendo na segunda lacuna. E reparem que ele colocou o primeiro parágrafo sempre, olha, em uma lacuna, só aqui, olha, só na C e na E é que você poderia confundir aqui, levaria mais tempo fazendo a questão. Na realidade, ele só não aparece na primeira opção aqui. Então, você já matou a questão, você já sabe a resposta, tá? Você já sabe que a resposta é a letra A, só de ler o primeiro parágrafo. Mas se você quiser, se tiver tempo sobrando, tiver tranquilo, você pode comparar. E aí o que você vai fazer? Bom, a letra A diz que meu primeiro parágrafo é a segunda lacuna e o segundo parágrafo é a terceira lacuna. Então eu vou ler o que seriam o primeiro e o segundo parágrafos para poder ver se faz sentido. A minha alternativa B diz que o primeiro parágrafo é a terceira lacuna e o segundo parágrafo é a última lacuna, a quinta. Então eu vou ler esses 2 parágrafos juntos para saber se faz sentido, tá? E assim você vai comparando e vai vendo o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Você também novamente vai chegar na sua resposta, tá bom? Você pode tirar simplesmente a prova dos 9 ali e confirmar a sua resposta, tá? A questão 13 da FUNAI era uma questão que pedia para você avaliar, assinalar a opção em que o trecho não contém erro, tá? E eu falei para vocês que os erros mais comuns são os de pontuação, concordância e crase. Às vezes também aparece regência. Nessa questão especificamente aparece colocação pronominal, tá? Mas pontuação, concordância e crase são os preferidos desse tipo de questão. Então você já vai com o olho já procurando. Se você não achou nada, se você está entre 2 alternativas e não achou nenhum erro,
dá uma olhadinha na concordância que pode ter alguma coisa ali te complicando, tá? E aí vê pontuação, vê crase, mas também, né, claro, cuidado com o resto. Pode ser uma questão pode ser um erro de ortografia, por exemplo, tá? Então aqui, na primeira época do reinado de Dom Pedro II, entre 1840 e 1867, até a Guerra do Paraguai, copiava-se no Brasil tanto os esplendores do Segundo Império Francês quanto os maus costumes. Aqui eu já achei o primeiro erro, copiavam-se tanto os esplendores quanto os maus costumes. Reparem que tem um no Brasil ali no meio só para te confundir, tá? Tem um aposto para ficar distante, para distanciar o verbo do sujeito e aí você acaba escorregando na concordância, tá? Mas vamos supor que você não tenha visto e você vai seguir. Paris dominava o mundo. O Rio de Janeiro contagiava-se por imitação. E aí tem uma vírgula horrorosa separando o sujeito do verbo, que todo mundo sabe que está errado. Mas vamos supor que você queira ainda assim saber se tem mais alguma coisa errada. Proliferavam nos diferentes bairros sociedades com títulos preciosos, e ele tem mais um erro: proliferavam sociedades com títulos preciosos. E reparem que novamente tem um aposto distanciando os dois ali, os dois termos, para você confundir a concordância. Apesar de que essa vírgula aqui, pelo amor de Deus, ninguém erra, né? Mas vamos lá, achou o primeiro erro, já segue para a alternativa seguinte, tá? Não perde tempo, não. Na alternativa B, tem erro de colocação pronominal, de crase e de pontuação. A aparência, segundo Gilberto Freire, tinha muito a dizer sobre homens e mulheres no sistema patriarcal em que vivia-se. E ali está o primeiro erro, né? O certo é em que se vivia, o que atrai a partícula se, e você tem que fazer próclise e não pode fazer ênclise. O homem tentava fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto possível. O culto à mulher frágil, e ele tem crase, que reflete na literatura e erotismo de músicas açucaradas, de pinturas românticas, vírgula, segundo Freire, vírgula, um culto narcisista do homem patriarcal. O outro erro ali é de pontuação. Na letra C tem erro de concordância. A cintura feminina era esmagada por poderosos espartilhos. Tal armadura era responsável, segundo alguns médicos, por problemas respiratórios e hemoptises, que ajudava a desenhar a figura da heroína, né? No caso, problemas respiratórios e hemoptises que ajudavam a desenhar a figura da heroína, que aliás também está errado aqui, olha, tá faltando o acento de heroína, então aqui também tem erro de acentuação, olha lá, tá? A heroína romântica, a pálida virgem dos sonhos do poeta, doente do pulmão. Vocês reparem que todas as alternativas têm pelo menos 2 erros, né? Por fim, a certa, olha lá, a letra D, acentuada diferença nos papéis matrimoniais, confirma a afirmação de Gilberto Freire de que quando o brasileiro volta da rua, reencontra no lar uma esposa submissa, que ele trata como criança mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e enfeites de toda espécie. E reparem que a palavra joias já está grafada segundo o novo acordo ortográfico. Essa mulher, contudo, na letra E tem erro de crase e pontuação. Essa mulher, contudo, não é associada pelo marido aos seus negócios, às suas preocupações. Aqui tá faltando a crase, por quê? Porque eu sei, mesmo sabendo que diante de pronome possessivo a crase é facultativa, né? Por quê? Por que essa crase é facultativa? Porque o artigo é facultativo diante do pronome possessivo, né? A preposição é obrigatória, né? Se o verbo exige a preposição, ou o nome, né, exige a preposição, então ali tem que ter a preposição. Agora o artigo ele é facultativo, só que está no plural. Se está no plural significa que eu coloquei o artigo. E se a preposição é obrigatória e tem artigo, então ali tem que haver a contração, e que é assinalada pelo sinal grave, tá? O acento grave. E aqui tem um erro de pontuação, porque esse E tem valor aditivo, então aqui não tem a vírgula, tá? É porque esse ENEM muitas vezes é usado com valor adversativo, tá? Então, às vezes pode aparecer uma vírgula antes dessa... Olha só, o Bechara não concorda com essa construção, tá? Para ele, só pode usar o E ou o NEM, tá? Porque os dois são conjunções. Então, vamos dizer assim, essa locução conjuntiva muito louca que foi criada aqui, né, e que já é muito aceita na língua portuguesa, ela tem valor adversativo às vezes. E aí vai depender da semântica, vai depender do significado. Nesse caso aqui tem valor aditivo, então não tem vírgula, ok? Eram essas as dicas da aula de ontem.
eu quero desejar uma boa prova a todos e dizer que eu estou à disposição no que vocês precisarem. Aí basta falar com a professora Blenda. Beijos e boa prova!